E agora nós vamos falar de meio ambiente. Nós estamos em contato com o Carlos Bocuí, que é presidente do PROAMBO, Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Carlos Bocuí, boa tarde. Boa tarde, Denise, como vai? Bom, nós tivemos nesta semana o vice-presidente Hamilton Mourão confirmando a retirada do Exército da Amazônia, ainda tem o corte de recursos do IBAMA, corte de recursos, na verdade, do Ministério do Meio Ambiente em geral, que pode ficar com o orçamento muito menor do que dos últimos anos, nessa redefinição do orçamento da União como um todo, mas em particular essa questão da retirada do Exército da Amazônia. Isso foi anunciado formalmente por Hamilton Mourão. Traz preocupações maiores? Qual foi a atuação do Exército? Foi relevante? Olha, Denise, o grande erro que se cometeu ao longo desses últimos 2 anos foi o fato de se permitir uma fragilização do sistema especializado de gestão na região da Amazônia, que é o sistema do IBAMA. Não é? Então, a partir do momento que você tenta substituir o IBAMA por outros sistemas que não tenham essa especialização, é claro que a dificuldade, a resolução do problema, ela não vai ser tão satisfatória. Isso, em primeiro lugar, porque o Exército, apesar de ser bastante eficiente no controle das fronteiras do Brasil, e ele tem essa especialidade, não é? Essa não é a sua especialidade, a questão ambiental. Quer dizer que quando ele muda a sua função sem um treinamento específico para isso, ele não vai obter muita eficiência. E o que acontece também é que o Exército opera em grande escala, então praticamente consumiu 410 milhões de reais e houve mais uma verba destinada de 530 milhões decorrente do dinheiro da Lava Jato, né, que foi destinado pelo Supremo Tribunal Federal para a região da Amazônia. Então o custo do Exército foi muito elevado. Hoje não existe mais recurso para que o Exército atue, então o Exército recua, retira a operação. E, por outro lado, o sistema, que seria o sistema ideal de controle, que é o sistema do IBAMA, ele conta com recursos muito limitados. Né? Só para ter uma ideia, controle de fiscalização ambiental do IBAMA, as verbas em 2019 giravam em torno de 111 milhões de reais. Em 2020 caiu para 67 e agora em 2021 para 83 milhões, ou seja, é uma redução muito significativa com relação à fiscalização. Com relação ao controle e prevenção de incêndios, a verba que era de 50 milhões em 2019 caiu para 40 em 2020 e agora em 2021 para 29, quase por volta de 30 milhões. Ou seja, nós temos reduções de recursos da ordem de 50%, e indo contra uma situação que é cada vez mais grave. Por exemplo, o desmatamento, ele subiu de 2019 para 2020, ele cresceu praticamente 35%, e no ano de 2020 para 2021, mais 9%. E as multas caíram 20%, no primeiro ano, de 2019 para 2020, e mais 10% no ano seguinte. Ou seja, nós temos mais desmatamento, menos multas aplicadas, menos recurso e a saída do Exército. Quer dizer, a situação, o quadro, acaba ficando bem complicado na situação atual. Ainda tem aquela ideia de fundir o IBAMA e ICMBio, né? Os estudos para isso foram prorrogados por mais tempo, por mais 120 dias, mas também são órgãos que estão com menos recursos para exercer o trabalho. Exatamente, é importante ressaltar que o papel do ICMBio na gestão, né, do território brasileiro, das unidades de conservação, é um trabalho estratégico fundamental para proteger áreas onde se reconhece que a sua especificidade necessita de uma proteção especial. Por isso, elas foram transformadas em unidades de conservação. As verbas do IBAMA de 2019, elas giravam em torno de 180 milhões, caíram em 2020 para 116 milhões do ICMBio, né? Em 2021 para 96, ou seja, nós temos uma diminuição da verba para gerir as unidades de conservação e fiscalizá-las, hoje, metade
do que era o recurso em 2019. Então, a situação é muito grave e a possibilidade de fusão das duas instituições, ela é muito negativa, porque são funções completamente diferentes. Gerir unidade de conservação é um processo de gestão, é um processo muito específico, diferente de um processo de fiscalização aberta para toda uma região que envolve propriedades privadas e, enfim, todo o universo que é representado pela Amazônia, né, que é de uma grandeza incomensurável. E tem inclusive redução de custos para incêndios florestais, a prevenção por parte do IBAMA, né, que teve uma queda substancial, em 2019 estava em 49,9 milhões, caiu a previsão para este ano 29,7 milhões, e há um grande receio da repetição do que nós vimos no ano passado, né? Então, você veja, Denise, que essa questão de prevenção de incêndio, ela exige todo um trabalho de capacitação da sociedade, da comunidade local, e esse trabalho tem que começar 4 meses antes do período de seca, não é? Então, sem recursos para isso, você não consegue fazer esse trabalho preparatório para mitigar um processo de dificuldade climática, como nós temos hoje na região do Pantanal. E há de se pensar que as mudanças climáticas, elas são um fator evidente, é uma comprovação científica que nós teremos situações mais difíceis com o decorrer dos anos. E se nós não tivermos um sistema de gestão e não tivermos um sistema operacional para enfrentar essa situação, nós vamos ter mais problemas no futuro. E vale aqui lembrar que o Brasil não tem um corpo de combate a incêndios, né? Como, por exemplo, aeronaves especializadas para isso. O que o Brasil tem não é condizente com a sua necessidade e com a grandeza do território e a grandeza dos bens ambientais a serem preservados, como, por exemplo, a questão da biodiversidade existente, não só na Amazônia, como também na região do Pantanal. O Brasil precisa investir em tecnologia, em equipamentos e ter recursos para fazer esse combate. E na verdade se fez toda uma investigação, inclusive com a participação da Polícia Federal, para se tentar identificar a origem dos incêndios, mas não se chegou a uma conclusão, não é? Porque os indícios foi de que alguma coisa anormal aconteceu no Pantanal, e também se tenta detectar o que acontece com a Amazônia, que se insiste naquela ideia de que o clima lá, o tipo da floresta não seria propício a queimadas, não deveria ocorrer, que seria, inclusive se falou na época que eram os moradores que recorriam a esse instrumento, essa prática, uma forma antiga, inclusive para descarte, para limpeza, e ficou muito bom resolvida a situação, não é? Então, essa cultura do fogo, né, que é utilizada para limpeza de terrenos, para queimar a floresta depois que ela foi derrubada, porque na verdade a floresta ela é úmida, então ela não é usual que a floresta ela tenha combustão espontânea. O que acontece é que a área desmatada, essa madeira fica secando por um tempo e depois se coloca fogo para a limpeza do terreno. E aí, com o objetivo, claro, de expandir propriedades, de utilizar para pecuária, utilizar para plantio de soja, enfim, para atividades econômicas. E esse tipo de trabalho, ele é importante que você tenha uma investigação pela Polícia Federal para identificar aqueles que fizeram isso, né? Mas não é muito difícil imaginar que isso necessita de uma fiscalização presente em campo, né? A partir do momento que se retira a capacidade operacional de você ter não só o monitoramento por satélite e as atuações em tempo real, digamos assim, para atender os incidentes que acontecem, você também tem que ter a presença do Estado, do Poder Fiscalizador, nas áreas que são os hotspots, as áreas mais importantes, como, por exemplo, o arco do desmatamento da Amazônia, não é? Se você olhar no mapa, você tem claramente uma pressão vindo da região Nordeste e da região Centro-Oeste, entrando pela massa da floresta amazônica, e esse arco de desmatamento ele vai pressionando cada vez mais o que restou da floresta. Então,
arco, ele tem pontos nevrálgicos onde há maior incidência, e é nesses locais que deve se concentrar não só a investigação para apuração da criminalidade, mas também a fiscalização para contenção de forma preventiva do crime ambiental. E a gente vê que o Pantanal ainda tenta se recuperar com uma perda imensa que sofreu em 2020, né? O Pantanal aí teve uma perda de 20% da massa, né, de vegetação. Isso é um verdadeiro absurdo, né? E é de se chamar a atenção também, Denise, para o fato de que, a partir do momento que você vai permitindo a retirada da floresta amazônica, a transposição da umidade para a região do Pantanal, através dos conhecidos rios voadores, né, ela diminui. Então, a falta de transposição da umidade vai impedir que não ocorram chuvas como regularmente ocorriam. E aí você tem uma maior secura da região. E, consequentemente, você vai ter aí mais episódios de incêndios, como a gente viu no ano passado. Agora, há perspectiva de alguma reformulação dessa política ao longo deste ano, porque a gente coloca o contexto internacional também, que tem mudado, principalmente com a posse de Biden nos Estados Unidos. O Brasil tem tido aí uma postura um pouco mais cautelosa nas falas, nos posicionamentos, mas tem essa questão orçamentária, que nós já falamos também da saída do Exército da Amazônia, tem essa falta de trabalho preventivo, enfraquecimento de órgãos de controle, mas como se vê a perspectiva de política ambiental diante do cenário global? Bom, eu acredito que hoje nós temos uma postura desastrosa do Brasil no cenário internacional, não só com relação às declarações dadas pelo governo brasileiro ao longo dos últimos 2 anos, dadas pelo Itamaraty, próprio Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, e por outro lado, você tem um forte crescimento no cenário internacional, com a chegada do Joe Biden, de restrições a países que produzem às custas da degradação ambiental e que isso implique diretamente nos efeitos das mudanças climáticas. Os Estados Unidos propuseram recentemente à Organização Mundial do Comércio que os países que produzem à custa da degradação ambiental, eles venham a ser penalizados, né, no cenário internacional através de sanções. Não se sabe ainda, isso está em processo de amadurecimento. Por outro lado, a comunidade europeia estabelece critérios internos para não importar desmatamento, né? Ou seja, não importar produtos como soja, gado e outras commodities de países como o Brasil, que produzem essas commodities à custa da degradação ambiental. E o pior desse processo é que o Brasil, nessa perda de imagem da qualidade, da regularidade ambiental dos seus produtos, isso foi comprovado, por exemplo, na questão da soja, com a destruição do cerrado na região da Bahia. Então, não é só a floresta amazônica, mas a destruição do próprio cerrado que vem ocorrendo, e a devastação ambiental gerou uma produção de soja que foi mapeada até a Inglaterra, e essa soja ela entrava para alimentar toda a área de criação de aves, né, que a Inglaterra produzia. Então, na Inglaterra foi feita uma campanha dizendo que não consuma as aves que foram criadas, né, com a destruição ambiental no Brasil. Então, isso é muito importante que se perceba como um elemento para estabelecer política pública de proteção ambiental no Brasil, para que a sua regularidade ambiental, as suas commodities, os bens que nós produzimos através do agronegócio e de outros setores não venham a ser prejudicados e sofrerem sanções internacionais. E aqui eu chamo a atenção também não só para a questão da pecuária, para a questão agrícola, mas também para a extração da madeira na floresta amazônica, onde você tem um sistema chamado Sinaflor, que deve controlar toda a madeira que é retirada, mas o sistema brasileiro do Sinaflor, ele só dá conta de 10% da regularidade da madeira extraída. E a ideia que se tem é que hoje
a extração ilegal da madeira na Amazônia, ela atinge um grau de 70% do total. Quer dizer, é um volume muito expressivo de toda a produção nacional. Então, eu diria que o Brasil ele está no caminho muito difícil. Ele se tornou reconhecido como um agente de degradação ambiental. O discurso do governo Bolsonaro não auxiliou nada para resolver esse problema, tem piorado a situação. Agora dá uma guinada por conta da questão da ascensão do Biden, mas nós temos que trilhar um longo caminho para recuperar a imagem do Brasil. Recentemente, o próprio embaixador Recupero disse que o Brasil vai precisar de 2 gerações para recuperar a sua imagem, porque afinal de contas o Brasil ele era uma liderança na área ambiental internacional, né? E hoje passou a ser um país em posição completamente isolada. Nós ouvimos Carlos Bocuí, que é presidente do PROAM, o Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Carlos Bocuí, muito obrigada, uma boa tarde, bom final de semana. Eu que agradeço, Denise. Até mais.